Propósito e entusiasmo. Eu sou o Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Oi, gente, mais um dia aí começando e nós estamos aí juntos virtualmente. É claro que não é no momento real da minha parte, né? Eu faço as gravações muitas vezes num dia só, depois num outro dia às vezes, ou eu deixo para o último dia, enfim, mas eu coloco os propósitos ali a cada dia de meditar na palavra. Bem, Esdras e Neemias assumiram uma missão em suas vidas. Sabe o que é uma missão, gente? Empresas bem organizadas declaram suas missões e seus líderes se baseiam nelas para administrar. Pessoas, indivíduos também podem ter missão. Missão é a resposta à seguinte pergunta: por que eu existo? Ou qual a finalidade da minha vida? Esdras e Neemias decidiram que a missão deles seria restabelecer a nação judaica, reconstruindo a cidade de Jerusalém, desde o templo ao muro, o templo, o muro e os portões, e paralelamente, principalmente, o restabelecimento da vida espiritual da nação. Cada um desses dois era diferente do outro, completamente diferente. Esdras era um professor, doutor na lei, e Moisés, especialista em ensinar o caminho do Senhor consagrado a Deus. Era um homem legitimamente amigo de Deus, que não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, Esdras, ele era escriba, copista da lei de Moisés. Ele era conhecedor profundo dos escritos de Moisés, embora tivesse nascido em cativeiro, seria capaz de administrar os serviços no templo. Ele nunca conheceu o templo nem seu serviço, mas era descendente de Arão, portanto na linha do sacerdócio, e assumiu que deveria entender do assunto caso fosse chamado a ser sacerdote. E foi chamado. Ele era um bom servo de Deus, mestre da lei, mas não era um empreendedor ou consultor. Alguns estudiosos lhes imputam a autoria do livro de Esdras e do livro de Crônicas, e que foi ele que compilou o Antigo Testamento. Alguns ainda dizem que ele complementou o livro de Deuteronômio, escrevendo sobre a morte de Moisés. Esdras foi contemporâneo de Neemias. Neemias era também um bom servo de Deus. Entendia da lei, mas não como Esdras. Ele era um empreendedor, um administrador, líder para construções. Aprendeu isso junto ao trono de Artaxerxes I e já tinha inclinação nessa direção. Era filho de Acalias e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes de seu serviço na Pérsia. Não fazia parte da linha sacerdotal, pois não era levita, muito menos descendente de Arão. Deus uniu os dois. Esdras foi o primeiro a retornar, depois Neemias. Os dois cumpriram a missão de reconstruir Jerusalém, bem como de reorientar o povo a Deus. Fizeram a reforma material e espiritual, e os dois apoiavam-se um ao outro. Não se tem notícia, certamente isso não aconteceu, de haver alguma discordância entre eles. Era como um homem só. As missões dos dois foram complementares, fizeram um bom trabalho. Esdras apoiava Neemias na questão da construção e Neemias apoiava Esdras na questão do conhecimento da lei e do culto a Deus. Percebam que essa união trouxe um propósito e uma vivificação na vida espiritual e na identidade do povo de Deus. Que nós possamos entender também que cada um tem sua peculiaridade, que cada um tem a sua maneira de trabalhar para Deus na individualidade, mas não esquecendo que estamos no coletivo para um propósito só: anunciar as boas novas. Até amanhã!